boa tarde, boa noite, para você que está assistindo esse vídeo em qualquer hora, né? Em primeira mão, eu quero pedir perdão a vocês, porque vocês vão escutar um barulhinho de fundo, porque eu tentei gravar sem o ventilador e não deu certo, porque eu estava suando muito, está muito quente. Apesar de ser outono, está muito quente. E também vamos ter, de vez em quando, uma sinfonia de cachorros, alguma coisa perto, assim, que esteja trazendo alguns ruídos, certo? Mas a intenção é o que vale e eu quero estudar junto com você e por isso eu estou aqui hoje, tá bom? E vamos pedir para... Eu quero te incentivar a você escrever, rabiscar, fazer mapa mental, organograma, resumo, pegue a lei, imprima e coloque do lado, volte o vídeo quantas vezes precisar. Se você é daqueles que só aprende ouvindo, então coloca lá no celular, bota o fonezinho de ouvido e vai fazendo outra coisa e vai ouvindo, vai no ônibus, vai ouvindo, que isso vai fazer a diferença na sua prova. Eu tenho certeza, como também vai fazer na minha, tá bom? Muito obrigada e vamos estudar juntos. Hoje nós vamos continuar com a LOME, Lei Orgânica do Município de Itabuna. Hoje nós vamos dar o título 2 de competência municipal, o capítulo 1 de que é a competência privativa, tá? E eu já marquei aquilo que é mais importante, porque é um pouco maiorzinho um pouquinho, então eu já deixei marcado. Compete privativamente ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Vamos baixar. Quer dizer, suspender, né? Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, fixar tarifas, estabelecer e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observando o disposto na Constituição Federal, na Constituição do Estado e em leis federais e estaduais pertinentes, garantida a participação popular. Eu queria fazer uma pausa aqui desse quinto, porque ele remete ao que nós já vimos nos objetivos, né, sobre essa questão. Instituir a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os seguintes serviços: transporte coletivo urbano, que terá caráter essencial. Aí eu faço uma pausa e um comentário. A questão de um governo passado, que nós tivemos quase um ano sem transporte coletivo. E aqui diz que é de caráter essencial e privativo do município, essa questão. Serviços funerários e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas. Abastecimento de água e esgoto sanitário. Outra pausa, abastecimento de água. Itabuna, ela tem desde que eu cheguei em Itabuna, que eu não sou de Itabuna, mas desde que eu cheguei, que eu vejo problemas no abastecimento de água, principalmente em locais altos, como aqui o Alto da Lua, né? A gente só recebe água uma vez por semana e a gente tem que reservar para passar durante a semana. Mercados, no caso, tem que fiscalizar, né? E dispor de leis sobre mercados, feiras, matadores e matadouros locais. Sobre a iluminação pública, limpeza pública, coletiva, domiciliar e destinação final do lixo. Elaborar o plano diretor conforme diretrizes gerais fixadas em lei federal. Disciplinar a utilização dos logradouros públicos e especialmente o perímetro urbano. Aí vai.
determinando o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos, fixando os locais de estabelecimento de táxi e demais veículos, permitindo ou autorizando o serviço de táxi e fixando as respectivas tarifas, disciplinando os serviços de carga e descarga e fixando a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, fixando e sinalizando os limites das zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Geralmente essas zonas de silêncio são muito perto de hospitais. Provendo sobre a denominação, numeração e emplacamento de logradouros públicos. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento, de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território. Licença, vou beber um pouquinho d'água, porque isso é um pouquinho longo e a garganta seca. Vamos lá. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como disciplinar e fiscalizar a sua utilização. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observando as normas federais e estaduais pertinentes. Disciplinar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder do município. Aqui não tem esse polícia e não é municipal, é município. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais. Está um pouco deficiente na cidade. Decorrência, alguma coisa em decorrência de transgressão da legislação municipal. É bom dar uma olhada nisso aqui, porque é medidas em decorrência de transgressão de legislação municipal. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. Subindo. Dispor sobre a administração, uso e alienação de seus bens. Estabelecer servidores necessários aos seus serviços, inclusive a de seus concessionários. Organizar, isso é importante, está em verde porque refere-se à educação. Organizar o quadro, instituir o regime jurídico único e planos de carreira de servidores públicos da administração direta, das autarquias e fundações municipais. Desculpa, está em verde porque se refere a servidor público, tá? Embaixo aqui é a educação. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. E aí a gente pode fazer um link com a LDB, né? Que fala sobre o que é necessário, que o município tem que fornecer, né? Programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental, né? E aí a gente vê que pode ter a atuação também do Estado, em união com o Estado, tá bom? Uma lei, ela sempre vai se linkar com a outra. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, com recursos próprios ou mediante convênio com entidades especializadas. Para quem vai fazer para a área de saúde aí, ó. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente de zona urbana. Regular, é o de cima. Executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso, os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias e caminhos municipais.
regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum, executar obras de, baixa um pouquinho, drenagem pluvial, construção e conservação de parques, jardins e hortos florestais, edificação e conservação de prédios públicos, regular o comércio ambulante ou eventual. Vamos autorizar e regular a realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais, realizar atividades de defesa civil, inclusive a de combate a incêndio e prevenção de acidentes naturais, em coordenação com União e Estado. E aí a gente viu muito essa questão com a última enchente que nós tivemos, né? As atividades da defesa civil, né? Em prevenção e, no caso, no que não tinha mais como prever, foi ajudando mesmo as pessoas, as atividades da defesa civil, por causa do acidente natural, que foi a enchente, aquela grande enchente, no ano retrasado. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagismo local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Promover a cultura e o lazer. E aí a gente tem a FIC, né? Fomentar a produção de qualquer natureza e demais atividades econômicas, inclusive artesanal. Nós temos a FIC também aí. Ela age nessa questão de artesanais, né? Realizar programas de apoio às práticas desportivas. E aí, em vermelhinho, mais um muito interessante para a questão educacional e que pode ser cobrado. Realizar programas de alfabetização. Realizar serviços de assistência social diretamente ou por intermédio de instituições privadas, conforme critério e condições fixadas em lei municipal. Amparar de modo especial os idosos, as crianças e as pessoas portadoras de deficiência. Estimular a participação na formação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo os programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativa de produtores e mutirões. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Aceitar, vamos lá, vamos, aceitar legados e doações. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Vamos lá, subindo mais um pouco, baixa. Fiscalizar nos locais de venda medidas e condições sanitárias de gêneros alimentícios, observadas as legislações federal e estadual. Assegurar a expedição de certidões quando requeridas às repartições municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Aí vamos ver aqui o capítulo, o parágrafo 1º. As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, desde que atendam ao peculiar interesse do município, ao bem-estar de sua população e não conflite com a competência federal ou estadual. Parágrafo 2º. As normas de edificação de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 10 deste artigo deverão exigir reserva de áreas destinadas a zonas verdes e determinados logradouros públicos, demais logradouros públicos.
vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais. Passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos lotes, obedecidas às dimensões e demais condições estabelecidas na legislação pertinente. A lei que dispuser sobre a Guarda Municipal, destinada à proteção dos bens a que se refere o inciso 6º deste artigo, estabelecerá sua organização e competência. A política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. E assim nós terminamos hoje a segunda parte, né, do nosso vídeo, com o capítulo 1 do título 2 da LOME. Espero que você goste e que faça diferença nos seus estudos, tá bom? Beijos e até a próxima.